Hoje é sexta-feira, dia 8 de julho, eu sou Ricardo Veiga, está começando mais uma edição aqui do nosso Jornal da Manhã, aqui da Jovem Pan Presidente Prudente. Comigo aqui, Gessner Dias. Bom dia, Gessner. Bom dia, Ricardo. Bom dia, amigos da Jovem Pan. Satisfação enorme de participar de mais um Jornal da Manhã. E hoje vamos falar sobre educação na pandemia, vamos falar também do piso salarial dos professores, também sobre o universo da paternidade, aqui com o Leandro Nigri, que está aqui em nossos estúdios. O Leandro é jornalista especializado em mídias digitais interativas, redator publicitário na Audiocomunicação e idealizador do projeto Papai Educa. Seja bem-vindo, Leandro. Bom dia, Ricardo. Bom dia, Gessner e todos os ouvintes. Agradeço o convite para a participação. Prazer estar com vocês. Valeu, obrigado pela participação. E hoje também teremos a participação do Leandro Pires, que é presidente da FIAPP, né? Falando sobre a Vila Julina, na Praça do Centenário aqui em Presidente Prudente, evento que segue até este domingo. Nessa sexta-feira, a temperatura máxima prevista aqui para Presidente Prudente é de 31 graus. De acordo com o site Clima Tempo, este final de semana será de sol e sem nuvens. A temperatura fica entre 17 e 31 graus. As informações desta sexta-feira. Pela segunda vez em 3 meses, a proposta formulada pela Prefeitura Municipal de Presidente Prudente para complemento salarial a professores do magistério que recebem abaixo do piso nacional não conseguiu avançar no Legislativo. Na última sessão, antes do recesso da Câmara de Vereadores, aqui de Presidente Prudente, o projeto de lei entrou em votação, contudo, foi rejeitado pelo plenário em sessão do último dia 27 de junho. Nos últimos dias, o Sintrap, o sindicato, apresentou uma nova proposta de concessão de 15% de acréscimo aos salários base a título de atualização na remuneração a todos os servidores do magistério, além de complementação salarial provisória para todos os profissionais que continuam com a remuneração inferior ao piso, mesmo após o reajuste. Leandro, a educação, os professores, nossos filhos, né, sofreram muito com esse período de pandemia. Mas você acha justo os professores pedirem esse acréscimo no salário em ano de eleições? Isso vai resolver algum problema da educação aqui da nossa cidade, do nosso país? Não que eu acredite que resolva um problema específico, mas a gente entende que o professor ele acaba tendo uma demanda muito alta, né? Se a gente pensar, nós que acompanhamos os filhos aí em aulas online, em toda essa entrega que os professores, principalmente da rede pública, com estrutura ainda deficitária, né, em termos de estrutura de internet e tudo mais, as próprias crianças, as próprias casas não tinham essa estrutura para receber esse conteúdo, então a gente viu muitos professores se desdobrarem em cima disso. Porém, a gente entende que é defasado, sim, e isso não é uma realidade local, né? O salário do professor ele é defasado em todo o Brasil, né? E eu acho que é uma luta justa e ela tem que ser perene, né? E a gente sabe que a gente que acompanha aí durante todos os anos, infelizmente precisa chegar a esse estado de greve muitas vezes para poder obter algum benefício, né? Sendo que o professor deveria ser um dos mais bem remunerados aí, sem necessitar de uma luta tão árdua para isso. E como é que você analisa este cenário pós-pandemia, com pandemia que tivemos, enfim, todas as dificuldades, o que você explicou em relação da área aí de educação, dos professores e tudo mais, como é que você lê o cenário atual? Olha, acho que o professor ainda tem um desafio muito grande, porque ele está recebendo esse aluno com uma certa defasagem em sala de aula, né? Nem todas as crianças conseguiram acompanhar o conteúdo aplicado aí nos últimos 2 anos. Não tenho filhos na rede pública, mas acompanho todo o trabalho também da rede pública. E sinto, mesmo na escola particular, as dificuldades, as deficiências que as crianças trouxeram de um ano para outro. Nada como o professor está ali com um olhar. Então, nós fomos os olhos dos professores durante esses 2 anos. É um desafio muito grande. Acredito que a educação vai ainda sentir isso
ao longo dos anos, né? A gente precisa de políticas públicas muito efetivas para poder resgatar esse atraso que nós sofremos aí, infelizmente, por conta de uma pandemia. Você, como jornalista, né? Você viu algo Com esse momento que nós com passamos esse de momento tensão. que a gente passou? Teve algum outro momento parecido? Não, De eu dificuldades, acho de nada. Não, dificuldade. eu acredito que não, viu? Acho que é algo muito específico, muito único. As crianças foram tiradas da sala de aula, né? Os professores foram tirados dentro da sala de aula e eles foram jogados na frente de um computador, tiveram que se desdobrar para aprender a lidar com aquilo. E estão sentindo o reflexo, todos nós estamos sentindo o reflexo disso. Nós tiramos essas crianças do convívio, né? Então, eu como pai, eu senti as primeiras coisas que eu senti como demanda, as primeiras demandas que eu recebi foi sobretudo do âmbito social, né? As crianças foram arrebanhadas dali e de repente voltam para a sala de aula sem saber como lidar com um colega, com coisas simples, e o professor tá ali como mediador de tudo isso. Além desse aspecto do conhecimento, né, da falta de estrutura que todos nós estávamos aí, toda a estrutura do ensino brasileiro, tem também um aspecto emocional, um aspecto assim de comportamento do jovem, porque se o adulto ele tem reflexos em relação a esse isolamento que nós tivemos que passar de uma forma até forçada e até em busca de conhecimento e tudo mais, imagine o jovem que está no seu dia a dia de contato com os amigos, né? Com certeza, né? Como eu citei, foi um arrebanhamento mesmo, assim, né? Levamos esse jovem, clausuramos esse jovem, essa criança, que não estava entendendo de fato tudo aquilo que estava acontecendo, né? Muitas vezes, inicialmente, poupamos eles de tantas informações dolorosas, né? E isso foi acontecendo depois, ao longo do tempo, eles entenderam um pouco mais, e de repente abre-se tudo, devolvemos para a sociedade, né? Então tem sim, tanto a preocupação com o aspecto da educação, da construção do conhecimento, quanto com as habilidades emocionais que não foram desenvolvidas aí durante esse período, né? Com a gente aqui nessa edição do Jornal da Manhã está Leandro Nigri. A gente vai fazer um intervalo, a gente volta já para falar sobre o seu projeto, o Papai Educa. Vamos lá. A gente volta já aqui no nosso Jornal da Manhã. De volta aqui com o nosso Jornal da Manhã, lembrando que você pode conferir as edições do nosso Jornal da Manhã através agora da Panflix, YouTube, Jovem Pan, também Spotify e Google Podcast. É só procurar Jornalismo Jovem Pan Presidente Prudente. O Leandro Nigri, né, que está aqui com a gente, ele que é redator publicitário na aula de comunicação hoje, mas você passou 17 anos ali na redação, né, do jornal O Imparcial aqui em Presidente Prudente. Como foi, depois de tantos anos como jornalista, né, na mídia impressa, como foi essa transição para o meio publicitário e também trabalhando com mídia digital? A mídia digital ela entrou aí no meio do percurso, né? E acho que foi isso, às vezes, que acabou me levando também um pouco mais para o ramo da publicidade. O jornalismo, enfim, corre nas veias. Trabalhei 17 anos no Jornal Imparcial, fiquei 8 anos à frente da chefia da redação, né? E a gente sabe que jornalismo ele é dolorido, muitas vezes doloroso também de se fazer, com base no retorno. Por mais que a gente tenha essa missão social, a gente sabe que o feedback nem sempre ele é muito positivo, porque a gente lida com denúncias, a gente lida com informação que sempre vai ferir alguém aí que está sendo investigado e tudo mais. E às vezes esses retornos eles vão cansando um pouco, a gente lida também com muita informação, é acidente, é morte de criança, é muita coisa, e chegou um momento que eu comecei a me sentir um pouco cansado, talvez dessa vivência. E com criança pequena em casa, eu queria respirar um outro ar, assim. Não imaginava que tinha uma pandemia pelo caminho, e ainda, enfim, o jornal já passava por um processo de transição ali, e de forma muito amigável, inclusive, não tenho qualquer problema de falar sobre isso, eles lutaram para que eu não saísse na época, queriam que eu ficasse, mas eu negociei e falei, olha, realmente eu preciso ir para respirar, preciso cuidar um pouquinho da minha saúde. E fui. Saí em dezembro, já tirei férias em janeiro, quando foi em fevereiro a pandemia estourou.
não imaginava que a gente fosse viver aquilo. Fiquei em casa, já tinha pensado num projeto mais voltado para o Papai Educa mesmo, que é o meu projeto pessoal, que é onde eu falo de paternidade e tudo mais. Tenho as Você já tinha começado já, que eu tinha começado, comecei a falar sobre isso e pulei aqui, mas eu comecei isso durante o meu trabalho no jornal, justamente já sentindo falta de algo mais leve na minha vida, que eu pudesse falar de algo mais comportamental. E aí o Papai Educa já tinha seus 3, 4 anos, inclusive devo ao Imparcial toda a abertura aí para prospecção disso. Hoje sou parceiro de revista de circulação nacional, né? A gente conversa aí com pessoas de todo o Brasil, enfim, de mundo afora. E aí eu senti essa coisa, sabe, de que precisava engrenar em outra coisa. Encontrei na publicidade uma forma, já tinha um olhar para isso, né? E já namorava a Audi de outros tempos, assim. E tentei, deu certo. Entrei lá como redator. Não foi fácil, porque vim de 17 anos fazendo um tipo de produto para fazer uma outra entrega. Então, assim como me reinventei ali, precisei aprender, precisei reaprender aos quase 40 para poder refazer tudo, mas graças a Deus deu tudo certo. Eu acho que a bagagem ajuda muito nisso, porque foi mais adaptação de linguagem, e hoje já estou lá há 2 anos, já tive a minha promoção também, então o negócio está hoje você é redator sênior, né? Sou redator sênior lá, então a gente tem... Tô no teto lá da redação, graças a Deus. Professor. Eu aprendo muito, viu? Eu aprendo muito também com essa juventude. E o jornal assim. ajudou também, né? Com certeza. Você, esse processo lá também, como redator sênior agora da Audi. Com certeza. Hoje enfim, fiquei na liderança da redação, foram 8 anos, né? Então a gente cuida de gestão de crise, cuida de produção, cuida, né, enfim, de todo o processo criativo também que a gente precisa ter dentro das redações. E, obviamente, isso acabou impactando, né? Mas, viu, Leandro, é o seguinte, não só o jornal impresso, mas, de uma certa forma, praticamente todo o mundo que se movimentava dentro do jornalismo, até mesmo dentro da publicidade, se transformou. Né? Foi uma virada que alguns imaginavam como seria. Outros começaram a arriscar algum projeto pela virada que talvez fosse acontecer, mas foi um tsunami, né, na verdade, que levou dezenas e dezenas, centenas e centenas de jornais com uma história, como aqui nossa, o Jornal Imparcial, com 80 anos de existência, a praticamente inexistir. E na própria publicidade também houve uma transformação absurda, né? Então muita gente caiu fora do navio, né? Porque não conseguiu acompanhar, não conseguiu entender essa linguagem. Você saiu do Imparcial, né, como jornalista, chefe de redação, caiu num universo também em ebulição, em transformação. Como é que acontece? Como é que está acontecendo? Nem o próprio cliente que faz a marca movimentada está conseguindo entender o que está acontecendo, né? Realmente, assim, é uma transformação geral e a gente... eu acho que assim, existem muitas... Ao mesmo tempo que veio esse tsunami, como você disse, houve um interesse muito grande de grandes marcas por reinventar o seu negócio, por dar uma nova visibilidade para o seu negócio, né? E é aí que a gente entra, né? Falando com esses novos públicos. As pessoas estão muito mais na internet, as pessoas estão muito mais consumindo esse tipo de conteúdo mesmo, né? Mas não basta estar lá de forma como todo mundo, porque todo mundo se sentiu obrigado a divulgar o seu negócio na internet durante a pandemia. Né? Claro, a gente tem que usar a bagagem que a gente tem. Eu falo que o jornalismo ele me traz uma bagagem em termos de conhecimento, porque durante 17 anos ali eu escrevi sobre tudo, né? Ambiente local quanto nacional. E isso me dá uma certa bagagem para poder... que facilita, eu acho, assim, a construção dos conteúdos, né? Agora, a gente lá na Audi tem uma equipe muito... a maioria é muito jovem, né? O Raul acaba
é a cabeça ali, mas a gente tem uma juventude muito grande que está muito antenada e serve de suporte para a gente sobre essa entrega, sobre esse consumo, né? Então, acho que a gente é muito assertivo na entrega e, obviamente, a gente vai adaptando linguagem, texto, conteúdo, formatos, para que isso chegue de uma forma muito mais efetiva e chegue com bons olhos ao cliente, né? Que isso que é o mais importante. Só para complementar isso que nós estamos falando, já fecho, já passo para você, Gera. O que acontece? Hoje eu passei pelo calçadão e as grandes lojas, né, que vendiam equipamentos, aparelhos eletrodomésticos, as coisas, você passa, eles têm aqueles enormes espaço, tudo vazio, uma ou outra coisa ali, uma equipe de vendedores extremamente reduzida. Então você percebe que essas grandes redes de magazine também não sabem o que vão fazer. Eles estão praticamente perdidos aí numa situação, não sabe qual o caminho, o que vai acontecer. Mas está acontecendo, né? As coisas estão acontecendo. Então, quando a gente fala nesse mercado publicitário, né, você tem ainda a grata satisfação de estar com essa gurizada aí, vamos dizer assim, que nasceu nesse mundo, né? Sim. De se fazer novo a cada dia, a cada manhã, de buscar, não, o negócio é esse, tá virando isso, tá virando aquilo. E para esse pessoal que ainda comanda essas grandes redes de loja, até o próprio comércio em si, né? Você percebe que eles estão procurando um caminho para onde nós vamos jogar a nossa âncora, nós vamos jogar o nosso lastro, né? E a gente sabe que, assim, voltando para essa questão do comércio em si, o faturamento dos e-commerce é gigantesco. Então, há uma tendência de consumo muito maior via internet. Né? E frete grátis, é uma série de facilidades. Em casa. E outra, muitas vezes eles não têm o custo operacional de uma loja, todos os gastos que uma loja tem, água, luz, enfim, estoque, os funcionários, estoque e tal. Então, essa transformação ela é mundial, eu acho que veio para ficar, a tecnologia, mesmo tempo que ela atropela muitas vezes, no meio do caminho, muita gente, porque as pessoas não sabem como lidar realmente com isso. Tem muita gente desesperada, com falta de emprego, né? Sabendo como... Acho que foi um dos principais... as principais preocupações aí durante a pandemia era justamente isso, como sobreviver, né? Como fazer o negócio girar, como fazer com que a minha renda continuasse de forma permanente ou pelo menos o suficiente para sustentar quem eu preciso sustentar. Ô Leandro, na realidade o mundo ele vem sofrendo uma transformação até pela pandemia e tudo mais de conteúdos que nós temos hoje. Hoje se questiona inclusive a televisão aberta, que era, né, o grande canhão de toda a comunicação. Como é que você vê o conteúdo que está sendo hoje publicado e por diversas pessoas, profissionais, enfim, que estão aí nas redes sociais? É muito difícil você generalizar, né? Porém, a gente vive um mundo muito difícil, assim, tanto na entrega, né? A gente estava falando de entrega aqui, então as pessoas falam e entregam o que quiserem, quando querem e no formato que querem. A gente perdeu a essência do jornalismo aí, né? Falta informação, falta apuração, falta responsabilidade com a informação, né? Todo mundo virou de uma certa forma, acha que virou de uma certa forma comunicador, jornalista, então que pode passar a informação para frente, de qualquer forma. E no meio de tudo isso ainda a gente tem as benditas fake news. E como a internet chegou na casa de todo mundo, sem qualquer tipo de manual de instrução, ela acaba viralizando uma informação ruim, acaba viralizando de uma forma muito rápida. Junto disso, a gente tem um poder de um consumo muito ruim por informação. Hoje o jovem não está interessado na notícia em si. A gente tem um consumidor de entretenimento e quando lê título. A gente chama de leitores de título. Né? Se você abrir muitas vezes os grandes jornais aí do estado, muitos questionamentos nos comentários, a informação não está no texto. Mas por quê? Eles não leram o texto. Né? Fazem questionamentos em cima de um achismo com base no que está no título.
Você tem uma experiência enorme, se me permite, Ricardo, mas você tem uma experiência enorme na redação do dia a dia, como você falou, o jornalismo investigativo, agora nas redes sociais, mídias sociais, em conteúdo e tudo mais, né? Como é que você está vendo esse momento que nós estamos passando no Brasil, onde há um grande questionamento? Não vamos entrar em aspectos de lado político, não é esse. Mas há um questionamento muito grande do papel da imprensa hoje, né? Até onde está a verdade? Se há a verdade, até onde está a verdade? Esse é o papel do jornalismo, evidentemente. O papel da imparcialidade que existe dentro do jornalismo. Porque fica todo mundo... Quem tem a informação, você tem a capacidade de ler e analisar se está correta ou não, se é verdade ou não. Agora, muita gente fica no meio do caminho. Com certeza. A imprensa ela tem um papel indispensável na construção da sociedade e, enfim, de tudo que ela necessita aí para sobreviver. Porém, tem também uma parcela de culpa nesse processo de desconstrução que vem sendo feito, porque além da gente ter um péssimo consumidor, né, falando isso de população, um péssimo consumidor de notícia, de informação de qualidade, né, então as pessoas ficaram muito menos criteriosas, porque é muita informação, e eu vejo isso com muita preocupação, com o futuro da informação e com o futuro do país, né? Enfim, não se vê mais jornalismo investigativo, não se vê mais, muita informação. Os grandes jornais ainda mantêm isso, mas os jornais regionais precisaram se render a uma entrega muito menos imparcial, vamos dizer assim, né? Para poder sobreviver. Então, isso me preocupa. E essa imparcialidade... Quando eu falo de imparcial, por favor, não remetam ao jornal local, mas isso... É que se questiona até onde está a imparcialidade dentro do jornalismo, isso, né? do jornalismo em si. Mas existe esse questionamento que, infelizmente, se a gente não voltar àquela essência do jornalismo em si, que eu acredito muito nisso, eu acredito naquela verdade, acredito muito nesse poder que tem de transformação do jornalismo, a gente... corre o risco de sucumbir, assim, sabe? Mas a comunicação como um todo. Mas então, aí que está também. Os que estão vindo agora, as crianças, o hábito de leitura, na própria escola não existe, não surte isso, né? Não aparece isso, não é imposto. Joga-se lá o aluno e deixa o aluno correr, né? Então, a necessidade de ter interesse pela leitura, pela informação, de se ler livros, de se aprofundar, de pesquisar, a gente percebe que essa geração não tá tendo isso, né? As crianças não têm argumentos, não têm conversa, é tudo papo de rede social, de WhatsApp. Então, é um vazio estrondoso que nós já estamos tendo a oportunidade de apurar nos que estão entrando no mercado hoje, que já estão no mercado hoje, né? Com certeza. Ontem eu vi até uma entrevista sobre esse assunto e era para uma multinacional fazendo uma triagem para um estágio e a pessoa que fazia aquela triagem ali não conseguia selecionar um estagiário porque ele estava concorrendo para uma vaga numa multinacional, tinha conhecimento em inglês, mas o português era deficitário. Não conseguia dar sequência, né? Em textos, em raciocínio, em nada. Continuidade de raciocínio. Exato, porque justamente porque a gente tem uma mudança muito... O celular entrega tudo pronto. Né? E ele virou babá em muitas casas. Mas a gente remete a isso que você falou também, os leitores de títulos, né? Exato, mas então, e hoje, por que se chega ao leitor de título? Por que se torna um leitor de título? É tudo muito pronto. Você abre, fala, você não precisa ter um exercício nenhum de pensar, né? Não precisa ler, não precisa falar. Não precisa nada, você abre ali, tem um vídeo que te entrega tudo pronto, você desliga e continua aquilo. Sozinho, sem a necessidade de trocar. Você viu essa ideia aqui? Você viu esse assunto que aconteceu? Não existe esse discurso. É sozinho, pode ter 10 numa mesa. Existem sozinho. 10 pessoas sozinhas ali, se comunicando com o seu mundo, que é o que virou o celular. E isso vem acontecendo muito já dentro de casa, num processo de criação, processo de educação dessas crianças, porque é fácil para o pai deixar uma criança. É fácil para colocar na frente do celular e tchau.
né? E a babá ali, celular, cuidar de todo esse tempo e todo esse processo. Aí a gente entra no Papai Educa. Com certeza. É aí que está aí o nosso... É aí que entra a gente Papai Educa, né? Você coordenou o programa socioeducativo do Imparcial na escola, né? Foi dali que surgiu o Papai Educa? Não necessariamente foi dali, foi mais de um anseio. A minha rede própria, meu Instagram era Leandro Nigri. E aí eu tinha meu filho mais velho na época só, e postei fotos, meus textos eram sempre muito rebuscados de emoção, vamos dizer assim, né? E aí, então, isso começou a sensibilizar algumas pessoas, principalmente mães, que vinham conversar comigo no particular, tal, meu marido não é assim, não é, né, não tenho essa participação, gostaria, meu filho foi deixado quando eu fui deixado quando estava grávida, e todas as histórias que nós já conhecemos. Então eu senti necessidade de falar sobre paternidade, né? Dentro do projeto do Imparcial na Escola, fiquei 8 anos à frente desse projeto aí, cuidando com muito carinho. Acho que é um projeto que deu super certo. Gostaria muito de ver esse projeto, que ele pudesse prosperar na rede, porque ele era a única fonte de comunicação que essas crianças da rede pública tinham. Todas as escolas recebiam 10 exemplares todos os dias para que esses exemplares fossem levados para a sala de aula e o professor trabalhasse o conteúdo do jornal de forma interdisciplinar. Usava conteúdo para ensinar português, matemática, inglês, ciências, história, para fazer discutir as charges, discutir editorial, discutir questões que eram importantes. Que a gente volta no que a gente falou anteriormente. A gente para de criar seres pensantes, e o nosso projeto era justamente esse na época, né? Então, que todo mundo pudesse olhar com carinho e colocasse isso de volta na sala de aula. Mas aí, então, eu senti necessidade de falar sobre paternidade de uma vivência, né? De mostrar que estar próximo dos filhos, de viver essa realidade de uma forma muito mais permanente, muito mais contínua, ganha-se todos, a mãe, a criança, o pai, né? Mesmo que esse pai e essa mãe não convivam, né? A criança tem o direito de receber, de ter o pai, né? A família, a mãe tem o direito de ter o filho com o pai, né? Mesmo que eles não vivam, mesmo que eles não convivam, né? Mesmo que eles não tenham qualquer tipo de uma relação. Ali tem um fruto que precisa ser. E aí a ideia surgiu a partir disso. E disso aí eu resolvi falar sobre de educação, de saúde, de lazer, de tudo mais, né? Porque o universo da paternidade envolve também o estilo de vida, né? Então a gente acabou mergulhando, e aí desde 2017 o Papai Educa tô com um blog e nas redes sociais desde 2016. Mas você falou que tem conversado com vários jornalistas no Brasil inteiro por conta desse projeto aí. Essa ideia você conseguiu lançar para outras regiões, outras cidades? Então, porque seria interessante, né? Uma coisa muito importante. Do Imparcial na Escola, né? Que você diz do jornal. Isso. A gente sabe que alguns jornais no estado ainda mantêm jornais dentro da sala de aula. A gente sabe que muito pouco, porque o próprio impresso enxugou as suas circulações, né? E a gente sabe que muitas vezes esse projeto ele depende de um investimento. Aqui em Prudente, por exemplo, o Imparcial bancava todo esse investimento. Então ele entregava gratuitamente, ele entregava a minha mão de obra para eu poder capacitar. Capacitamos mais de 1.000 professores para que esses professores trabalhassem dentro da sala de aula. Então isso requer custo também. Então a grande dificuldade hoje é operacionalizar esses custos, né? É ter patrocínio, vamos dizer assim. E obviamente capacitação, gente capacitada para poder desenvolver um projeto que alinhe tanto a informação quanto o caráter pedagógico, que eles precisam caminhar juntos ali, né? Junto com o que está na sala de aula. Eu gostaria muito, assim, porque a gente desperta nessas crianças o interesse pela informação e, obviamente, o que a partir da informação, tudo isso se constrói, né? Senso crítico,
seres mais pensantes. Tem um velho ditado, uma coisa, acho que desde que nós éramos mais jovens, seguimos jovens, mas muito mais jovens, que se falava o seguinte, em termos de Brasil, né, do nosso país, um país jovem, mas que tinha o conceito, enfim, de que boa parte dos políticos, por exemplo, não fazem lá muita questão de um povo muito educado, né, com muito conhecimento, com muita percepção em relação ao seu dia a dia. Você tem, na sua experiência, na sua bagagem, como um formador, um homem que está aí ligado ao jornalismo e à área de educação, você tem esse sentimento também que a parte educativa ela tinha que ser melhor gerenciada ou administrada por aqueles que comandam o nosso país? Com certeza, né? Uma obra, ela dá muito mais visibilidade do que um projeto dentro da educação. E, infelizmente, é isso que vende quando você fala de política, né? Dá visibilidade. Então, eu prefiro construir algo que as pessoas veem, prefiro recapear a cidade, que as pessoas vão usar e ver e falar assim, ó, o prefeito fez, do que investir num projeto que seja próspero para a educação e vai ficar dentro dessa construção que é base, né? Então, acredito que sim. Aqui, em Prudente, durante todo o trajeto, a gente não sentiu, pelo contrário, a educação estava sempre abraçando muito isso. Porém, como eu disse, o jornal era patrocinador integral disso, né? Então não tinha nenhum tipo de custo. E por aí a gente sabe e quando eu falo desse envolvimento, viu, Leandro, eu não falo nem especificamente de presidente, eu falo assim do geral. Você pega um país deste tamanho, com as suas realidades, com vários Brasis, com as suas dificuldades, né, com os seus desafios que nós temos pela frente, e a impressão, né, que falta alguma coisa. Por mais boa vontade que tenha aqui ou tenha ali, a falta de conhecimento, a necessidade de capacitação de professores e todos mais, a necessidade do aluno ter um conhecimento mais amplo, mais abrangente. Com certeza. Isso a gente vem já construindo aí com uma série de mudanças na educação relacionada Hoje ninguém mais se repete de ano, né? Antigamente você tinha uma entrega, uma dedicação tão massiva ali de tudo aquilo. E o próprio aluno se preocupava do aluno atrás, mesmo, né? Exatamente, porque assim, você tinha que estudar, porque senão o negócio não ia prosperar, né? Então hoje eles levam de qualquer jeito, de qualquer forma. Então isso vem, obviamente, de uma política pública que permite isso, né? E falta capacitação do professor, falta o que a gente falou no início do programa, que é um professor mais bem remunerado também, que se sinta motivado. Tem muito professor desmotivado, tem muita gente boa dentro da sala de aula que dá o sangue, mas também tem quem está desmotivado ali e trabalhando para poder sustentar a sua família só, né? Leandro, para a gente finalizar, fala o seu contato, onde que o pessoal pode encontrar mais sobre o Papai Educa, sobre o seu projeto. Você tem um blog, tem vídeo também? Sociais, as redes sociais, tem YouTube também? Estou em tudo quanto é canto. Tem tudo. Né? Tem vídeo também? Vocês estão fazendo vídeo? Não, YouTube, por enquanto, na verdade sim, estou falando por enquanto já tem alguns anos, já, porque tinha um projeto em cima disso. Mas a produção de vídeo, hoje o Instagram ele é multiplataforma, sim. Então a gente acaba produzindo todos os vídeos e sobe ali. É o meu principal canal. O blog, né, papaeduca.com.br, mas qualquer rede social, Leandro Nigri ou Papai Educa, vocês vão me achar. Maravilha, obrigado mesmo pela sua presença aqui no nosso Jornal da Manhã. Eu que agradeço a participação, foi prazerosa aí esse bate-papo com vocês. Parabéns pelo seu projeto também. Obrigado. A gente volta já para a gente encerrar nosso Jornal da Manhã. Sexta-feira, dia 8 de julho, véspera de feriado, estamos de volta com o Jornal da Manhã nessa edição de sexta-feira.
Para você que não teve a oportunidade de aproveitar a promoção do Descontaço da Central Móveis, então aproveite, porque a Central Móveis renovou a sua parceria com seus fornecedores e continua durante o mês de julho com os descontaços. Só para você ter uma ideia, sofá retrátil reclinável com largura de 2,20 metros de R$ 4.884 por apenas R$ 2.590. E mais, sofá retrátil e reclinável Royale com largura de 2,90 metros com molas no assento e fibra siliconizada no encosto de R$ 4.738 por apenas R$ 3.290, com várias opções de tecidos à sua escolha. E tapete para a sua sala de jantar, sala de TV, sala de visita, para o seu quarto, você encontra com super descontaço, com várias opções de cores e modelos e também com várias medidas. Portanto, aproveite. Descontaço também durante o mês de julho na Central Móveis, na Corona Marcondes 1538 e também 2907, ambas com estacionamento. E nós estivemos com o Leandro Pires, presidente da FEAPP, a Federação das Entidades Assistenciais de Presidente Prudente, Adilson, Ricardo, amigos da Jovem Pan, e ele falou sobre a festa julina que acontece aqui lá no Centenário, né, na Praça do Centenário em Presidente Prudente, que vem aí sendo importante para as entidades que fazem parte deste evento. Acompanhe comigo. Alô, Gessner, tudo bem? Obrigado aí por prestigiar a Vila Junina da Federação das Entidades Assistenciais de Presidente Prudente e sempre está aí nos apoiando e divulgando os nossos eventos. E a Vila Junina, Gessner, está com um movimento muito bom. Nós estamos com um faturamento 60% acima do que faturou no Vila Natal, que já foi um sucesso o Vila Natal. E a Vila Junina faturou 60% a mais até o momento. Média de público muito alta, nós estamos com um espaço muito agradável para a família, para a pessoa que vai lá, curtir um clima junino, tá um friozinho agradável, temos lá uma tenda que protege do sereno, protege da chuva, mas também o tempo está ajudando bastante, e aí nós estamos com a Vila Junina, que é um sucesso, graças a Deus. Deus está nos possibilitando mais um evento com muito sucesso em prol das entidades assistenciais de Presidente Prudente e também de todos os seus atendidos. Nós somos em 33 entidades federadas e 23 dessas entidades estão participando do Vila Junina. Então a população que estiver presente aí no nosso evento vai estar participando, vai estar lá comendo, bebendo comidas típicas, ouvindo boas músicas e, além disso, ajudando, né? Então a pessoa vai, come, bebe, ouve boa música, se diverte. É um evento totalmente familiar e ainda tudo que ela se divertir, ela tem um percentual destinando para as entidades. Os eventos ainda nós vamos até domingo, né? Até o dia 10. Ele inicia oficialmente às 19 horas, mas sexta, sábado e domingo nós vamos iniciar às 18 horas, porque já temos população lá presente nesse momento, né? E vamos até o próximo dia 10, novamente falando. O domingo próximo finaliza o nosso Vila Junina 2022. E já estamos nos preparando, já convidando a população também para o Rally dos Sertões, que vai passar aqui por Presidente Prudente no dia 26, 27 e 28, ali no Parque do Povo, e também vai ser organizado pela FEAPP, né? Temos aí como patrocinadores, né? Nós temos aí a Cicobi Paulista, né? Que está ajudando bastante aí o evento. Nós temos também as Bebidas Funadas, Shoppes Dunkel, né? Eles entraram como patrocinador. A Unoeste também ajudou. JR Hotéis também ajudou, além dos parceiros, que sempre ajuda com uma coisinha ou outra, né? Alimentos Wilson também participando aí com os produtos, doando pra gente, né? E está ajudando bastante nessa ação, além da parceria com a Prefeitura Municipal de Presidente Prudente, que por meio dos seus secretariados, né, tem nos ajudado bastante na organização, na parte estrutural, quando a gente precisa, eles estão dando uma força muito grande pra gente, ok? Obrigado aí, Gessner, obrigado a todos os seus ouvintes da Jovem Pan, e muito obrigado mais uma vez pela cobertura de nosso evento. Semana que vem estaremos de volta a partir das 7h30, de segunda a sexta-feira. A partir das 7h30 você tem o nosso Jornal da Manhã, edição local aqui de Presidente Prudente, aqui em 101,7 MHz do seu rádio, também através da Panflix, YouTube, Jovem Pan Presidente Prudente. Um ótimo final de semana
e até segunda. Um bom feriado, uma ótima sexta e um bom final de semana. Ótimo final de semana a todos, satisfação de estar aqui na Jovem Pan e na segunda-feira estaremos de volta. Você ouviu na Jovem Pan, Jornal da Manhã. Jovem Pan.